Então, querido ouvinte, seja bem-vindo à nossa Sem Igual Rádio. Nós continuamos por aqui na nossa conversa aberta para, na nossa celebração do 6º aniversário de emissão. 6 anos a transmitir música cristã, palavra de Deus, testemunhos, pensamentos. E estamos aqui hoje, mais uma vez, à conversa. Desta vez, na nossa conversa aberta, temos o pastor Paulo Mussi, que eu tive o grato prazer de conhecer no meu seminário, no meu instituto, Instituto Bíblico Português. O pastor Paulo Mussi, agora que não está aqui em Portugal, está em Inglaterra. Pela amizade que nos une, pela graça de Deus, vamos dispensar os formalismos de pastores e ficamos unidos na nossa conversa. Paulo, bem-vindo à nossa conversa aberta. E a minha primeira pergunta, assim de rajada logo: ministério. Qual é o ministério que está a servir para a graça de Deus? Amém. Amém, Vitor. Muito obrigado. Obrigado inicialmente pelo convite, pelo tempo de poder estar aqui. É um privilégio para mim compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sim, é um privilégio poder te chamar de Vitor e isso é bênção para nós. Como você disse, eu sou um pastor batista nacional do Brasil, e com isso somos missionários enviados pela Junta de Missões da nossa convenção. Inicialmente para Portugal, em 2008, no início de 2008, e depois de 10 anos aí, nesse país que é meu país agora, país que eu aprendi a amar, que faz parte da minha vida e que, até mesmo legalmente, já sou português. Então, isso é bênção, né? Mas estivemos aí bastante envolvidos com a formação teológica durante esses 10 anos, como disse, no IBP, no Instituto Bíblico, e num determinado tempo, no tempo do Senhor, entendemos que a vinda para cá era a vontade de Deus, era exatamente o que o Senhor tinha para nós. E aqui o projeto é um projeto de plantação de igreja. É um projeto de plantação de igreja com imigrantes de fala portuguesa. Então isso tem acontecido, nós chegamos aqui, vai completar 3 anos na sexta-feira, dia 19, e logo 3 meses após nós já começamos as reuniões na nossa casa, e 4 meses depois, na parceria com a igreja inglesa, a Igreja Batista aqui da cidade, que é a nossa parceira. Hoje nós somos uma igreja só, uma de fala inglesa e uma de fala portuguesa. Então é isso que temos desenvolvido aqui. Eu sou o plantador de igreja, o pastor da igreja de fala portuguesa dentro da igreja de fala inglesa. Então esse é o nosso ministério atual. Eu sei, os ouvintes vão saber também um pouquinho, com certeza, que antes da vida pastoral havia uma vida muito diferente. Sim. Uma vida muito diferente. O porquê de deixar essa vida para entrar na vida pastoral? Muito diferente mesmo, não é? Assim, desculpa-me, Paulo, porque sim, pelo que eu sei, a vida era realmente diferente, até financeiramente seria bem diferente. Sim, sem dúvida. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu era um militar da Força Aérea Brasileira, já um militar de carreira, já servindo há alguns anos a Força Aérea e o meu país também. E as coisas eram bem diferentes em termos de segurança, de carreira, a estrutura, todo o apoio que o militar tinha, pelo menos na época em que eu estava lá, já faz uns bons aninhos, né? A coisa era bem diferente, era algo seguro como funcionário público militar, algo muito interessante para uma carreira profissional. Mas o que aconteceu foi algo, como nós conversávamos agora há pouco em outro aspecto, o agir de Deus. É exatamente quando o Senhor chama, quando de uma forma maravilhosa e irresistível o Senhor chama, isso perde todo o valor. Todas essas coisas que nós valorizamos na nossa carreira, profissão, não que não seja legítimo ou bom, não há problema algum nisso, mas quando há um chamado como esse, as coisas têm que mudar de valor e a vida também muda totalmente. E foi isso que aconteceu. O Senhor me chamou para o ministério, ainda em descoberta qual seria esse ministério, mas eu sabia e entendi, e de uma forma muito pessoal, muito direta e sobrenatural, o Senhor me disse que era para Ele e a tempo todo, era a minha vida e a vida da minha família. E foi isso que aconteceu. Pois, disseste uma coisa importante, é importante também as pessoas terem o seu trabalho, quer dizer, nem todo cristão tem que ser pastor, tem que ser obreiro, tem que ser missionário. Claro. É lá fora que as pessoas encontram outros. Uma das coisas que me surpreende muito, e lógico, né, é a palavra de Deus, nós acabamos de falar sobre isso também, está escrito, mas que poucas pessoas às vezes se lembram de que todos nós temos um ministério. Todos nós, todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor da sua vida,
Todos aqueles que foram salvos, transformados, que têm uma nova vida em Cristo, receberam um ministério, o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados e também recebemos esse ministério como algo do nosso dia a dia, da nossa vida, onde quer que estejamos, fazendo o que estivermos a fazer. O id e proclamai é para todos. Para todos, e a todo tempo, e a qualquer lugar. Eu falava na semana passada, num dos sermões aqui da nossa igreja, e eu falei sobre isso. Olha, o nosso confins da terra pode ser a mesa do nosso colega de trabalho. É lá que eu tenho que alcançar, é lá que eu tenho que chegar, sendo quem eu sou, o profissional que eu sou, mas com a mensagem de Cristo que transformou a minha vida. Então, o trabalho é legítimo, nós somos chamados a trabalhar, somos orientados, ordenados a trabalhar pela própria palavra, não é? Não podemos ser preguiçosos e esperar que as coisas caiam do céu. E nem que isso também vá acontecer com quem é pastor, com quem é missionário, com quem tem um ministério a tempo integral com a igreja. Não vai cair nada do céu, pode ficar certo que não. Só o maná caiu, a gente não cai não. Eu digo muitas vezes, aqui na rádio, muitas vezes, esta expressão sai muitas vezes, que existimos para chegar um pouco mais longe, às vezes é a porta ao lado. Exato. Chegar mais longe, às vezes, é mesmo a porta ao lado. São tantas expressões que mostram isso, não é? Ou seja, até os confins da terra, pode ser muito distante, como nós temos feito, saído do nosso país, ido para outros países. Quantos missionários vão muito mais longe geograficamente do que eu ou outros do outro lado, literalmente, do mundo, para isso? Porque o Senhor os envia, porque eles querem compartilhar o amor do Senhor. Mas quantos não estão aqui e é a porta ao lado, é o vizinho, é do outro lado da rua, ou é mesmo dentro de casa? Yeah. É o seu familiar, é o filho, é a esposa, é o esposo, que precisa ser alcançado por essa mensagem da tarefa que nos foi confiada. Tendo experiência de Brasil, tendo experiência de Portugal, tendo experiência agora Inglaterra, pregar o Evangelho é a mesma coisa em todo o lado ou tem realmente circunstâncias diferentes? Olha, o Evangelho... Não estou a falar o Evangelho é o mesmo. Estou a dizer sim. O sítio, a forma. A forma. Eu acho que características diferentes em cada lugar que você vai. Eu acho que dificuldades e também facilidades. Eu acho que o próprio ambiente, aonde você vive, não é? O lugar que você vive, a cultura que você vive, tudo isso nos traz desafios diferentes. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar, é uma das coisas que os brasileiros, principalmente a igreja brasileira, não no geral, lógico, de maneira alguma, seria loucura minha querer generalizar qualquer uma das minhas expressões aqui. Elas são sempre uma perspectiva muito minha e, lógico, muito limitadas também, nunca geral, nunca é uma palavra da igreja brasileira. Uhum. Mas uma das coisas que eu ouço muito no Brasil, e ouvia muito, principalmente aí quando estava em Portugal e tinha oportunidade de falar com brasileiros, era exatamente isso. Olha, o grande empecilho da pregação e da evangelização do evangelho em Portugal é a Igreja Católica, não é? Eu falei, de maneira nenhuma. De maneira alguma, por quê? Ah, não, porque eles resistem, porque fecham, porque isso e aquilo outro. Eu falei, não, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Olha só, se eu pegar a minha Bíblia e mostrar para alguém da Igreja Católica Romana, o que ele vai me dizer que aquele livro é? Ele vai me responder que é a Bíblia. Certo. Se eu perguntar para ele quem é Jesus, ele vai me falar que é quem? Ele vai falar que é o Filho de Deus. Se eu perguntar o que Jesus veio fazer no mundo, ele vai falar que veio morrer na cruz por mim e pelo meu pecado. Ótimo! Todos os alicerces estão lançados. Como que isso pode ser empecilho? De maneira alguma. Então, acho que muitas das barreiras somos nós próprios que criamos. E a maneira como nós queremos chegar até as pessoas à nossa volta, com um preconceito, uma preconcepção do que é evangelizar. Então, olhando para o Brasil, né, durante o tempo que eu estive lá, principalmente na cidade onde estava, uma cidade muito evangelizada no interior de Goiás, qualquer pessoa que você falasse na rua ia te falar, ou qualquer muito, né? Mas um grande número delas ia me dizer, não, eu sou evangélico. Estou desviado, mas eu sou evangélico. A grande maioria ia falar isso. Né? O não praticante. Talvez, ainda não tinha naquela época a expressão, mas agora já tem. O evangélico não praticante. Então eu acho que o conceito digamos, de receber o evangelho, de pregação da palavra de Deus, ele tem muito a ver conosco. Como é que nós vamos criar pontes? Como é que nós vamos abordar a cultura, abordar a sociedade em volta de nós? Por exemplo, aqui na Inglaterra, a questão do ofender o outro é o grande problema. Então, até mesmo as igrejas têm que se adaptar. O próprio sermão não pode ser mais chamado de sermão, não é?
conversa. Né? Vocês vão ouvir agora a talk de hoje, a conversa de hoje. Porque o sermão, você falar que alguém vai ouvir um sermão, já existe o preconceito de alguém que vai apontar o dedo no meu nariz e falar que eu estou errado e que eu vou para o inferno. Então, a maneira como nós abordamos algumas coisas, não que eu me adapte a isso, ainda é uma luta para mim. Para mim, sermão é sermão e eu continuo achando que a maioria das vezes vai ser mesmo para falar que nós estamos errados. E isso é o que o evangelho faz também, é um evangelho que confronta. Mas mesmo assim, a sociedade criou certos pontos, né, e características que acabam dificultando esse evangelho. Eu ouvi de um pastor muito querido aqui, em inglês, e ele fala assim, olha, Paulo, se nós não falarmos de maneira a que eles nos ouçam, eles fecham os ouvidos. Eu falei assim, olha, eu continuo crendo que quem abre ouvido, quem abre olho, quem abre coração é o Senhor. Então, para mim, o evangelho é o mesmo. É lógico que eu vou ter que me adaptar, é lógico que eu tenho que entender aonde eu sou aceite, aonde eu não sou aceite. Mas é lógico que a mensagem é a mesma. Então, eu acho que cada lugar, Vitor, cada país, e vocês que nos ouvem também, cada lugar vai ter as suas próprias dificuldades e também as suas facilidades. Vai ter as suas possibilidades de aproximação e de abertura, enquanto que outros lugares vão ser bem mais resistentes mesmo, pela própria tradição. Enquanto talvez a tradição de uma denominação, de uma religião em um país pode ser uma resistência, no outro, o secularismo dessa tradição também afasta o evangelho. Se você olha para a Inglaterra, um país considerado cristão, onde todos praticamente nascem, né, fazendo parte de uma tradição da Igreja da Inglaterra, ou antigo anglicanismo, que agora até o nome já mudou, né? Então todas essas questões te transformam em um cristão, mesmo que não haja qualquer prática da vida cristã. Até mesmo dentro do próprio país, e não precisamos de ir para muito longe, para países muito grandes, basta olhar Portugal, a forma de falar evangelho no norte é necessariamente diferente do que em Lisboa e noutros sítios. Sem dúvida. Se formos, eu estive a fazer há tempos, há 2 anos, 2, 3 anos, estive em Fátima no tempo do 13 de maio. Sim. E a maneira também de falarmos aí o evangelho a quem passa é de uma forma diferente. Sim, temos claro. que ser... E por mais que a gente fale que essas tradições ou que a rejeição, a gente queira amenizar, não existe, mas elas existem sim, claro que existem. Tem pessoas que são tão vincadas na sua tradição, naquilo que creem, naquilo que têm como correto e certo pelo que receberam, que elas não aceitam ouvir uma mensagem diferente. Mas o inverso também é verdade, não é? Sem dúvida. Aquilo que as pessoas nos querem trazer para nós também ficamos alto. Criamos a nossa... Exato. A partir do momento que nós entendemos que nós temos o que Deus tem para nós, qualquer outra coisa que venha de fora vai ser uma aberração. Eu não perco de maneira alguma o exemplo de Saulo de Tarso. Um fiel fariseu, um fiel cumpridor da lei, um servo de Deus, temente ao Senhor, e se orgulha até de falar que era desse jeito. Mas ao encontrar Jesus Cristo, abre-se os olhos e vê então o que é que lhe faltava. Então muitas vezes nós estamos bem fechados nessa tradição, assim como o povo do lugar para onde a gente vai também está. Portugal, eu morei em Braga durante 1 ano e pouco, antes de me mudar para a região de Lisboa. E, como você disse, a própria maneira como as pessoas reagem à nossa abordagem era diferente. Eu já tive ameaça de levar a guarda-chuvada na cabeça, rapaz. O que você está fazendo aqui? Vai embora para o seu país. Ninguém quer saber dessas histórias que você quer contar, não. Pode, nós já temos Deus, nós já somos salvos, pode ir embora, vai embora. Pois. Então, a reação é diferente de um lugar para o outro, às vezes bem mais séria do que nós imaginamos. Podemos dizer que a maior necessidade, agora olhando para Portugal, mas também a Inglaterra é a mesma coisa, a pergunta serve para os 2 lados, ou até para outros sítios, no fundo serve para o mundo inteiro, mas podemos dizer que a grande necessidade do mundo, vamos dizer assim, é a pregação do Evangelho de salvação. Sem dúvida alguma. E como você mesmo disse, em todo o mundo, em todo lugar, independente da condição dessa nação, a pregação do Evangelho é o que a nação precisa. É o que marca a diferença. Sim, sempre foi. A gente olha para a Bíblia, sempre foi. É a mensagem do Senhor que transforma vidas, é a mensagem do Senhor que exalta nações, é a ausência dessa mensagem, dessa palavra que derruba nações também, e pessoas. Então, sem dúvida alguma, por mais que existam necessidades de outras coisas, é claro que existem, claro, materiais, físicas, emocionais talvez, mas eu continuo crendo que a maior necessidade do ser humano, onde quer que ele esteja, é a palavra de Deus.
é a mensagem de Jesus Cristo. Paulo, 2 perguntas e o nosso tempo vai continuando, isto não para. 2 perguntas. Hoje, há mais ou menos prática da fé bíblica na sociedade? A sociedade está mais sensível, ou até mesmo os crentes, porque temos muito crente, acredito eu, infelizmente, temos muito crente que é frequentador de igreja e não praticante da palavra. Há muito mais hoje a prática bíblica, ou está mais esmorecido, está mais difícil? Assim, uma opinião geral. Sim, eu acho que em coerência, em coerência, sendo coerente, né, com tudo que eu falei até agora, a minha resposta seria negativa para essa sua pergunta. Eu creio que não. Eu creio que não há mais do que havia há um tempo atrás. Eu creio que isso é da própria natureza humana. Eu acho que nós vivemos de ciclos, não é? Uhum. Então a própria igreja também vive de ciclos. E eu creio que a história da humanidade nos mostra isso. Eu creio que de tempos em tempos a igreja acorda. A igreja desperta para algumas questões e então, em determinados lugares, em determinados grupos, em determinadas vidas, essa prática passa a ser muito visível. Mas eu creio que, de forma geral, se nós olharmos para, como você falou, de forma bem geral, para o mundo e para essa vida bíblica, para essa vida da fé, porque o conceito de fé ele vai ser muito conceitual e muito subjetivo. Mas a questão da fé bíblica, né, aquela que nós temos em Hebreus 11, que nos fala o que é fé mesmo, certeza, esperança, certeza daquilo que nós esperamos, mesmo que não vejamos, e a prática disso, como Tiago nos fala, né, a fé sem obra é morta, e a obra é a vida, é a palavra de Deus. Então, eu creio que falta essa prática. Eu creio que é isso que ainda nos faz nos debatermos dentro das igrejas, né, por nos frustrarmos tão facilmente com aquilo que nos é pregado e não é presente na nossa vida. Eu acho que nós esperamos que essas coisas aconteçam de uma forma meio que unilateral, da parte de Deus para cá, agindo a meu favor e a todo tempo, sem que eu precise mudar. E aí, o ponto da coerência que eu falei é exatamente a sociedade em que nós vivemos. Essa própria palavra, essa própria vida com Deus, ela foi suavizada, amenizada. Eu acho que a nossa mensagem, quando eu falo nossa geral, da igreja, ela tem se adaptado tanto, ela tem desejado se tornar tão relevante para o mundo dos nossos dias, que esqueceu de mostrar que ela é a diferença. E que é vivendo diferente que nós podemos fazer diferença no mundo. Num dos programas que eu tenho na rádio, o Coisas do Maia, é um programa onde eu leio posts dos que eu vejo no Facebook, leio e comento, digo alguma coisa sobre aquilo. E um dos posts que eu li esta semana, no programa de sábado, era: quando alguém lhe disser que você leva a fé cristã muito a sério, diga que Jesus morreu também muito a sério por si. Foi muito a sério. Foi muito a sério. Para finalizarmos, antes de termos uma palavra de oração, faz sentido, é útil, é necessário rádios evangélicas, rádios cristãs, rádios que hoje, mais do que o FM é muito limitado, a web, desde que haja internet chegamos lá, faz sentido haver rádios assim? Sem dúvida alguma. Eu acho que não. O Brasil é rico em rádios, né? Sim, sim. Eu acho que o mundo, de forma geral, se formos olhar os Estados Unidos da América também, do Norte, também tem muitas rádios. Se você for procurar também, os países têm em geral. A questão é que se tornou muito que um nicho, sabe? Algo muito para dentro da igreja, para dentro das pessoas que nós conhecemos. Então, de uma maneira geral, a divulgação acaba por não acontecer. Se a própria pessoa que ouve não comenta, não espalha a palavra, né, outras não virão. Então, como você falou, não só faz sentido, como é necessário. Eu creio que é um ministério, é uma porta, uma janela aberta para a pregação do evangelho, principalmente se esse é o intuito da rádio. Né? Não é uma rádio comercial, não é uma rádio de propaganda, não é uma rádio de lucros, mas é uma rádio ministerial, uma rádio que entende ser a pregação do evangelho, a tarefa confiada a cada um de nós. Assim como o púlpito da igreja, o microfone da rádio é o canal de bênção do Senhor, né? É onde a mensagem de Deus é transmitida ao povo que precisa conhecer Jesus Cristo. Então, sim, eu acho não só fazer sentido, mas necessário
por onde quer que se possa ter. É lógico que é necessário recursos, é lógico que é necessário ajuda, apoio, participação, envolvimento, pessoas, mas entendo também ser um ministério, entendo sim, e faz parte daquela primeira pergunta que você fez. Por quê? Se foi o Senhor que realmente direcionou, se foi o Senhor que chamou para uma dedicação até a tempo integral, por que não? Eu acho que faz todo sentido, é também um ministério e vai alcançar vidas e vai transformar vidas, assim como a igreja, o púlpito, ou mesmo a vida no dia a dia, onde quer que você esteja. Bom, o tempo integral, porque não? Porque não há dinheiro. Porque na realidade nós não geramos nenhum tipo de receita, nenhum mesmo, nenhum. Temos por vezes uma oferta ou outra que alguém faz e somos muito gratos a Deus por isso. Tivemos a oferta de um microfone, por exemplo. Eu estava num direto com um microfone de 5 euros. No princípio, há 6 anos, eu estava num direto com um microfone aqui assim à frente da boca, de 5 euros, comprado no chinês. Epá, tem que ser, temos que ir. E resultava, ajudava. E não sei como o cabo caiu para debaixo da cadeira. Quando eu passei a roda, ele partiu. Partiu a parte dos fones. A parte do microfone ainda ficou a desenrascar. Então eu disse, estimados ouvintes e tal, aconteceu aqui um acidente, fiquei, nem sei se estou a chegar a vocês, na altura não sabia mesmo se estava a chegar ou não, mas aconteceu isto assim. E um ouvinte de Inglaterra, um querido amigo de há muitos anos mesmo, mandou-me uma mensagem a seguir, olha, vai comprar um microfone como deve ser, que eu daqui a 2 ou 3 meses vou a Lisboa e depois eu dou-te o dinheiro. É esse tipo de coisas que às vezes acontecem. Sim. E damos muitas graças a Deus por isso. Essas coisas pontuais. Mas pronto. Pois é, Paulo, nós podíamos passar aqui mais umas horas a conversar. Vitor, com certeza. Gostoso mesmo. Mas o tempo passa e o essencial daquilo que nós tínhamos para conversar, que eu tinha pensado e já ficou, quero que dá um panorama aos ouvintes do que é a vida de um pastor missionário que sai, muda de país outra vez, responde à voz de Deus, está pronto para servir. E isso é a parte boa. Eu quero ter uma palavra de oração por ti. Antes de você encerrar, Vitor, eu me lembro bem que um dos pontos que a gente poderia falar é exatamente por que essa mudança, não é? Porque estando em Portugal, vir para a Inglaterra por ouvir a voz de Deus. Um detalhe interessante é que no nosso ministério, no tempo aí em Portugal e com o IBP era o nosso parceiro, era onde tínhamos os nossos projetos, havia trabalho, havia área, havia possibilidades para pelo menos mais 20 anos em Portugal. E seriam de grande bênção, eu tenho certeza. E sair daí onde eu já tinha meus amigos, a minha família, o meu país já estabilizado, a língua é a mesma, ou bem próxima daquilo que nós temos como a mesma, e de repente começar do zero, de repente sair para um lugar onde você tem que se adaptar em tudo novamente, seria uma loucura. E foi o que muitos me disseram, Paulo, é loucura, não vai, continua, fica mais. Mas essa convicção, e eu acho que aí vale para todos nós, essa convicção do que Deus tem para as nossas vidas, a certeza de que é Ele quem vai enviar o microfone, é Ele quem vai sustentar aquilo que Ele tem como plano para a honra e glória dEle. Isso nos faz ouvir e obedecer com o coração aberto e tranquilo. Pois é. Eu estava a beber isso, porque nós temos uma percepção daquilo que Deus quer para nós. Um sentimento, o crer, Deus quer isto para mim. Mas depois vêm outros irmãos, outros crentes, honestos, sinceros, fiéis ao Senhor e dizem, não, espera aí, não faças isso. E tudo na nossa vida fica assim, mas afinal como é? E tem que ser mesmo essa a convicção. Eu não resisto. Estávamos a falar de ofertas há 7 meses atrás, 7, 8 meses atrás, vá. O computador da rádio, que era um dual-core, qualquer coisa, fraquinho, de repente, num domingo, avariou. Parou, bloqueou mesmo. Morreu. Do nada. Eu fui buscar um portátil também velhinho, que liguei tudo a correr e tal, para a rádio não estar parada. E pronto. E fui ao grupo do WhatsApp dos ouvintes da rádio e disse, ouvintes, passou-se isto assim. Nós não temos dinheiro, não temos, é escusado, ninguém pensa que a gente tem dinheiro,
Não temos, mas passou-se isto assim, por isso eu quero pedir-vos que orem por nós. Precisamos de um computador, orem por nós. Eu não pedi, não peço um cêntimo a ninguém. O que eu peço sempre é que orem pela situação. Amém. Passado 10 minutos, eu tive um amigo brasileiro em Minas Gerais, ouvinte, que conheci aqui quando eu trabalhava na Uber, numa viagem que eu fiz. Ele liga para mim pelo WhatsApp e diz: olha, a minha secretária vai ligar-te, diz-lhe que e responde ao que ela te pedir, aquilo que ela disser está certo. Mas tens a certeza disso? Tenho. Ela vai-te ligar. E ela ligou-me. Isto num domingo. Passado uns 10 minutos. Ela ligou-me. Eu acho que ainda nem ninguém tinha tido tempo de orar, mas pronto. Mas pronto, Deus abençoou. Ela ligou-me: olá, pastor Vítor e tal, como está? Olha, a pessoa disse para você me mandar a forma de pagar o computador e dizer-me quanto é que é o computador porque ele quer oferecer. E eu disse: não, isto não pode ser possível, Deus. Isto não pode ser possível. E foi possível. E portanto, estas duas foram as duas grandes ofertas que nós tivemos. E o computador hoje está aí, está a trabalhar. Esse amigo eu conheci numa viagem do Cais do Sodré em Lisboa para Cascais, e ficámos muito relacionados. Hoje falamos muitas vezes, e é uma pessoa 5 estrelas, tem-me abençoado muito, e inclusivamente, bem, parece que a entrevista é comigo. Uma vez em que eu estava ao fim de um ano de rádio, estava quase para fechar a rádio. Quase sem audiência, não tinha capacidades, não tinha meios, não tinha equipa, e falei com ele e disse: olha, eu estou capaz de encerrar a rádio. E ele diz-me assim: olha, está bem, podes, a rádio é tua, podes fazer o que quiseres, claro, não tenho nada com isso, não sou eu que te posso dizer para não fazeres. Mas se na tua igreja ficares só com uma pessoa, vais fechar a igreja? Boa pergunta. Pronto, são estas coisas que vão acontecendo. Amém. E que Deus nos vai abençoando. Eu lembro muito do Hudson Taylor, ele tinha uma frase maravilhosa, né? Que é: a obra do Senhor, feita no tempo do Senhor e na vontade do Senhor, vai ter sempre o sustento do Senhor. Isso é vivo. A gente experimenta isso todo dia. Verdade. Vamos orar. Vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer-te a vida do Paulo, a vida da família, a forma como tu tens dirigido, como tu tens abençoado, as lutas que tem passado e que ajudam, Senhor, no relacionamento contigo, a buscar mais a tua presença, a buscar mais a tua direção. Obrigado, Pai, porque, embora nem sempre tenhamos as respostas para tudo, tu tens o teu tempo determinado, tens a tua graça sobre cada um. E eu quero rogar a tua bênção, Senhor, sobre este ministério que o Paulo está a exercer com a família, de plantação de igrejas, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo esteja a trabalhar vidas, que o teu Espírito Santo esteja a preparar corações, Senhor, para te conhecerem. Sabemos das dificuldades do mundo, das dificuldades que o mundo está a atravessar, Senhor. Por isso, sabemos da urgência que há em que as pessoas te conheçam, que as pessoas conheçam Jesus, que as pessoas tenham a paz de Jesus, aquela paz que excede o entendimento, Senhor. Eu quero rogar a tua bênção sobre todos. Obrigado por estes momentos. Obrigado por esta graça que tu me dás. Por esta graça que tu nos dás, Senhor, de podermos conversar. Abençoa a tua igreja à face da terra, Senhor. O sítio onde quer que seja, que a tua palavra seja pregada, Senhor. Que tu possas tocar vidas e abençoar aqueles que, dia após dia, semana após semana, se levantam para pregar a tua palavra. Dá a todos sabedoria e graça, Pai. Abençoa as famílias que precisam de ti. As famílias que estão em necessidades, Senhor. Tu toques vidas, Deus. Obrigado. Muito obrigado, Deus, por tudo. No santo e bendito nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Vítor. Muito obrigado. Obrigado também a todo o seu staff, toda a equipe aí que continua lidando com esse ministério. Que o Senhor continue a conduzir vocês, a abençoá-los e que mesmo que fique continue a funcionar. Temos mais que graças a Deus. Com certeza, muitos mais, eu sei disso. Tenho acompanhado também. Porque nós não temos ideia do alcance
que o Senhor pode dar a nossa dedicação com o coração sincero e para a honra e glória dele. É isso que vocês têm demonstrado. Que Deus abençoe vocês. Recebam um abraço da Igreja Batista Central de Norwich, que no interior da Inglaterra, no leste da Inglaterra, bem longe de Londres, mas com todo carinho pelo ministério de vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Um abraço grande também, Paulo. Muito obrigado. Senhor abençoe. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.